Aos meus irmãos e irmãs, São Felipe News, mais uma vez estamos com o nosso encontro dominical sobre a Palavra de Deus. E neste domingo nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. E o Evangelho é de Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Neste Evangelho, então, nós vamos acompanhar a conclusão dos escritos de Mateus sobre a vida de Jesus. E ele vai descrever o encontro final de Jesus com os discípulos. Neste encontro final, ele vai acabar se dividindo em duas partes. Na primeira parte, a descrição do próprio encontro, como ocorre. E na segunda parte, Mateus ele descreve o envio dos discípulos em missão pelo mundo. Na primeira parte, quando Cristo é ressuscitado, ele aparece e se revela aos discípulos, eles o reconhecem e o adoram. Então, reconhece Jesus e adora ele. Porém, depois, Mateus vai falar, usando uma expressão que foi traduzida como alguns ainda duvidaram. Ou ainda nós vamos poder ver como, em outras traduções, como eles que tinham duvidado. Nesta parte, Mateus quer trazer também que, além de ter adorado e reconhecido Jesus, os discípulos ainda tinham dúvida de fato quem era Jesus. De fato, quem era este Deus, verdadeiro homem, verdadeira divindade, verdadeira carne, matéria, que se faz presente na vida dos discípulos, ressuscitado. Alguém que tinha sido morto, mas que ressuscitara. E essa dúvida perpassa na vida dos discípulos naquele momento, mas depois será, assim, retirada dos corações daqueles que ainda duvidavam. No que diz respeito, então, à adoração, que é falada por Mateus, Jesus ali é Kyrios, e quer dizer assim como mestre. Deus, Jesus, como Deus, é Senhor do mundo. Ele tem poder sobre o mundo e sobre toda a história do mundo. Ele é o mestre que é referência para os discípulos. E como referência, ele entrega a esses discípulos uma missão, que nós vamos ver na segunda parte, que é justamente a descrição do envio dos discípulos em missão pelo mundo. A Igreja de Cristo, por natureza, é uma comunidade missionária. Ela deve ser, por essência, essa comunidade missionária. E todos nós somos chamados a este amor pela comunidade missionária, a comunidade que vai em saída, que vai para as portas abertas e busca naqueles que não conhecem a Jesus, assim anunciar a estes sobre quem é de fato Jesus Cristo. Então, o anúncio da salvação e libertação que Jesus assim propõe aos discípulos e que eles põem em prática é também missão da gente fazer. Todos nós somos chamados à missão em nome de Jesus, contando assim a sua mensagem de amor e de libertação. Ao final do Evangelho, nós temos as duas fases da iniciação cristã. Primeiro, o ensino sobre quem? O ensino sobre Cristo, quem é Cristo e a mensagem de libertação que ele traz. Podemos dizer como querigma. O querigma é justamente este falar sobre Jesus, quem é Jesus, falar sobre as coisas de Cristo. E depois o batismo. É neste catecumenato, assim, que Cristo quer que os discípulos possam batizar todos aqueles que querem se converter à sua lei, a seu mandamento. E este batismo, por ele, Jesus se faz presente no meio do povo. Jesus se faz presente em nosso meio pelo batismo. Nós abrimos as portas dos nossos corações primeiramente quando batizados. Então é nossa missão de batizados anunciar um evangelho que está como que posto à nossa vida e à nossa história no mundo. Por isso o batismo é muito importante. Mas mais do que isso, Jesus trata do batismo na Escritura
lá em Mateus, não só puramente batismo, mas o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é disso que vamos tratar agora. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo devem estar presentes em nossas vidas todo o tempo todo. No Concílio de Nicéia, no ano de 325, se discutia sobre quem era Cristo. Somente verdadeiro Deus? Não tinha condição humana nenhuma? Então, no Concílio de Nicéia, consegue-se assim conservar a ideia de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, junto com o Concílio de Constantinopla, que acontece no ano de 381. Mas ainda no Concílio de Nicéia, Jesus é então o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não meio Deus nem meio homem, mas verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Por isso ele nos abre as portas para o céu, porque ele eleva a nossa humanidade. É por ser verdadeiro homem também. Por ser verdadeiro Deus, ele ressuscita e ascende, sobe ao céu. Mas por ser verdadeiro homem, ele salva todos da morte. O Concílio de Constantinopla vai se perguntar, depois de tantas outras indagações, sobre qual é de fato a missão do Espírito. O Espírito é o Consolador. O Espírito, então, vai ser o comunicador, aquele que procede do Pai e do Filho. Então a Santíssima Trindade, ela se configura em um só Deus. Não existe três deuses, existe um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, Yahvé, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai Criador, que criou tudo e que gerou, mas não criou Jesus Cristo. Gerou Jesus Cristo. Que criaturas somos todos nós. Cristo é o próprio Deus. E por fim o Espírito Santo, e não menos importante, o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, como que emana do Pai e do Filho, e assim garante a comunhão e garante o amor e a tranquilidade na nossa igreja. Toda a nossa base está neste Espírito de amor, o próprio Deus, que se faz pelo seu sopro, assim animador desta igreja, que se faz presente nos seus carismas e na sua missão de anunciar o Salvador. O Criador, o Salvador e o amor, o comunicador, aquele que transmite a comunhão à igreja, são assim a única pessoa que nos dá a vontade e o ímpeto de querer continuar a caminhada. Por esses três, através do batismo, nós garantimos a presença de Deus em nossas vidas todos os dias. Que nós possamos entender cada dia mais este mistério, mas mais do que entender, sentir a Deus na sua Santíssima Trindade, como batizados, que nós consigamos assim cumprir a nossa missão, a qual nos abrimos a querer continuar e a querer pôr em prática. Que esta semana seja assim graciosa para todos e que nós tenhamos um bom domingo. Que Deus nos abençoe.